Sou a Natália Braga. Não, eu não tenho um podcast, mas por razões da vida, né? Eu tive que vir aqui gravar desse jeito, somente o áudio. Eu tenho um canal no YouTube, se você não conhece, se você tá aqui aproveitando esse assunto sobre representatividade, corre lá pro canal, porque essas discussões correm muito por lá. Natália Braga também. Então, gente, vamos falar sobre essa história aí de representatividade, né? Às vezes a gente acorda querendo apenas existir, mas o Brasil nos obriga a nos pronunciarmos. O assunto da representatividade, ele não é novidade pra gente, principalmente dentro dos movimentos negros, sociais, de gênero e tudo mais. Né? A gente fala há bastante tempo sobre a importância disso. Semana passada a gente estava se quebrando pela internet por conta do caso do casamento real, mas só que, embora eu seja obrigada a falar sobre o óbvio nesse momento, algumas discussões precisam avançar. É muito legal a gente ver literalmente a cara de uma pessoa que nos representa, mas a representatividade ela também está relacionada ao acesso a espaços de poder. E hoje eu já acordei sendo provocada a refletir sobre isso. A primeira coisa é que, de fato, é um risco a gente projetar as nossas expectativas em outras pessoas ou instituições que dizem ter os nossos valores só por conta da representatividade. O que eu quero dizer com isso é, não dá para confiar ou esperar absolutamente tudo de todas as pessoas negras ou mulheres, enfim, dependendo aí da vertente que você defende. E por outro lado, a outra ponta dessa relação de poder está ciente. Ou seja, as pessoas privilegiadas, as pessoas que têm empresas e tudo mais, elas já se ligaram que é possível usar a representatividade, assim como qualquer outro tipo de demanda social, como um produto, uma coisa que pode vender. Então, o que eu fiquei refletindo hoje cedo é que, será que eu realmente quero ver somente uma pessoa negra ocupando certos lugares? É esse o perigo da representatividade que eu quis trazer aqui nessa reflexão, porque não existem condições da representatividade caber apenas numa figura única que nos represente. Nem o nosso sistema político é assim, ou voltaríamos à monarquia, né, para ter aquela figura do rei e nada mais. A Monique Evelyn já falou um pouco sobre essa questão de não dá pra gente ficar só contando com uma pessoa negra que cuide de todas as nossas questões dentro do espaço que ela ocupa, porque quando a gente deixa todas as demandas em cima de uma pessoa só, a probabilidade de que ela seja engolida, absorvida por um espaço que é totalmente adverso pra gente é muito grande. E será que vale mesmo a pena estar em todos os lugares? Eu tô reduzindo a representatividade aqui enquanto uma coisa visual, que é como a gente costuma tratar o tempo todo. Quando a representatividade, na verdade, deveria ser um mecanismo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Será que é realmente interessante a gente ver uma pessoa negra em um lugar onde os valores deles são totalmente nocivos à nossa comunidade? A gente fala muito em hackear. E se for o caso de se propor a hackear, fica um dever de casa. De fato, é muito difícil a gente conseguir acessar um espaço de poder com muitas pessoas negras de uma vez só. Foi assim nas universidades, a gente começou com pessoas, né, indivíduos que conseguiram entrar nas universidades e se formar, para depois a gente sair numa lei de cotas. Isso acontece na política, por exemplo. Não à toa a gente teve a Marielle, que conseguiu o seu cargo de vereadora, passou por tudo que a gente vê nas notícias hoje em dia, e atualmente em 2018 a gente está vendo um movimento muito grande de mulheres negras e pessoas negras de modo geral entrando na política. Então, se for pra gente parar pra pensar em hackear, se for pra você assumir esse papel de primeira pessoa negra a entrar no lugar X, que a gente entre com a inteligência de já ir pensando, conforme a gente vai ascendendo na carreira, como é que a gente faz para trazer outras pessoas negras junto com a gente. Senão esse projeto de representatividade enquanto combustível que vai fazer a gente trazer, enfim, mais equidade para o mundo, vamos dizer assim, ele vai cair por terra. Ah, eu falei todos esses minutos sem trazer um tom gospel, não podia sair daqui sem falar assim.
Gente, basicamente é isso. A gente tá sem imagens. Eu nunca tinha gravado um podcast antes. E embora eu trabalhe muito com referências, como isso aqui tá sendo uma verdadeira conversa ao vivo, eu não tenho coisas para poder trazer para vocês. Mas fica então a referência da Monique Evelyn, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. É totalmente experimental isso aqui, aconteceu por acaso. E eu acho que a ideia de usar o áudio é legal porque você pode ir fazendo outras coisas enquanto você me escuta. E eu já costumo trabalhar assim quando eu assisto outras pessoas pelo YouTube. E falando em YouTube, se você quer continuar essas conversas, essas reflexões, entra lá no canal Natália Braga com TH, onde a gente fala sobre essas várias outras coisas. Inclusive hoje, quinta-feira, tem vídeo novo às 8 da noite.